Bom, se eu fosse pôr a ópera no divã, estou pensando agora com você, a primeira coisa é tentar escutá-la. Música, artes plásticas, cenografia. O teatro, na sua concepção total. Um outro tipo de temporalidade. Eu não sei o que essa ópera está buscando comigo, o que ela está querendo me dizer. Usura, poder, amor. Paixões de assassinato, de ciúmes. Um compositor em crise. Você sente ou você não sente. Tem uma questão de formação de público. E esse público mudou. Porque às vezes a gente ouve um paciente e a gente pergunta um detalhe que a gente nem sabe por que a gente está perguntando aquele detalhe. O Stravinsky fez uma releitura do Sófocles, enquanto o Arrigo fez uma releitura do Freud. Como que é esse diálogo, então, quando você tem dois espetáculos onde, aparentemente, uma linha tênue liga esses espetáculos, que é a psicanálise? O que vai dar daí para frente? Eu não sei. Eu não sei qual é o resumo da ópera. Um diretor de cena muito conceituado e que eu gosto muito da atualidade, uma vez me disse que, através da história da ópera, toda vez que a ópera entrava em crise como forma de música ou de expressão artística, sempre se voltava à tragédia grega. Stravinsky, por exemplo, com Édipo Rei, foi um escândalo na época, como já tinha sido um escândalo alguns anos antes, quando ele fez a Sagração da Primavera. Então, o que significa hoje montar, por exemplo, Édipo Rei para esse público? A gente vai conseguir a mesma indignação? Nunc vult quinta monos meo, creo voltos monos regis, stipendarios estiresia, o facino, ego solvo! Até onde o Édipo, o complexo de Édipo, ele é universal e retrata alguma coisa de todos os seres humanos, ou até que ponto isso é regional ou datado. Hoje, quando a gente fala de uma psicanálise contemporânea, também há dentro da psicanálise, pelo menos uma ampliação muito significativa de um pensamento modelizado pelo elemento, pela referência do complexo de Édipo. Eu acho que o mito e a tragédia do Édipo ajudaram o Freud também a construir o homem como o homem entende a psicanálise, o homem da psicanálise, alguma coisa assim, que é esse homem moderno, que a psicanálise tanto ajudou a construir como ajudou a entender, né? Que é esse homem fraturado, que é esse homem que está permanentemente em conflito, que está em luta consigo mesmo. Ele percebe que o mito e a tragédia, né, do Édipo se presta muito bem como uma metáfora daquilo que ele estava observando, que é um certo interesse afetuoso, né, mais intenso em relação à minha mãe e um certo ciúme em relação ao meu pai. E aí ele vai dizendo, bom, eu acho que isso deve ser algo que deve ser comum às pessoas, porque, veja, como os espectadores ficam muito impactados quando eles veem uma encenação da tragédia, né?
Isso deve ter a ver com eles se sentirem como quase se vendo encenados em algo muito particular, e isso que provocaria um impacto. Uma coisa que eu sempre tentei entender, desde que eu comecei a frequentar teatros de ópera, criança ainda, por que a ópera levava as pessoas a um estado de euforia diferente da música de concerto, ou do teatro, ou do cinema. Eu atribuo isso não só à força da música e do teatro, mas também à força da voz humana. Algo que sai da respiração da pessoa, que transformado em som. No teatro, sentado aqui nessa plateia, você tem que ser atingido, ficar emocionado, entrar nessa viagem daquela noite com o que você está vendo, não só com o que você está escutando. Porque a gente nunca pode esquecer que ópera é teatro, fundamentalmente. Teatro, na sua concepção total, que mistura o cenário, a dança, todas essas narrativas, elas contribuem para a ópera como linguagem. A forma de disposição do coro, como se fosse um coro os jurados, né? A forma como os personagens são colocados em cena. Se você prestar atenção na dramaturgia de Édipo Rei, na ópera, ele secou a dramaturgia do Sófocles e o Stravinsky, ele foi na essência do que é esse tribunal. Porque é acusação e defesa. Ele especificou que os movimentos são super solenes, são curtos, batizou isso de uma ópera oratório, por exemplo. Ele recuperou uma solenidade que a ópera já tinha passado. Essas conexões que muitas vezes passa despercebido para o público, é a obrigação do encenador, do diretor musical, repensar tudo isso para saber que tipo de espetáculo você vai oferecer para esse público, porque é isso que ele vai levar para casa, essa linha narrativa. A verdade vem à tona, Jocasta se enforca e o Édipo fura os próprios olhos. O que seria?
poderíamos pensar numa referência à castração, essa ideia de que a gente tem limite, porque o impulso, a pulsão, o desejo quer, tanto faz se é mãe, se é pai, o que é, né? Ele quer. A cultura fala não, né? Que aí vai para a questão ética, vai para a questão dos limites, que eu acho que é por aí que a gente deveria até recuperar o Édipo nesse sentido, né? Não pode, por que não? Porque tem o outro, porque esse dinheiro não é seu, é do outro, né? Então, os mitos, eu acho que eles vão podendo ser instrumentalizados em relação à psicanálise para expressar experiências variadas. E, nesse sentido, eles são construções riquíssimas, né? E elas são ricas porque, assim como a psicanálise, elas ficam numa fronteira entre ficção, né? Uma pura ficção literária, uma representação ficcional, e uma expressão extremamente forte e condensada de aspectos fundamentais da vida. Eu vi uma reportagem no Jornal da Tarde, uma resenha sobre um livro chamado Gritos do Homem dos Lobos, ou qualquer coisa assim. E eu fiquei curioso com o nome, Homem dos Lobos. O que é Homem dos Lobos, né? Achei ótimo o nome. E aí fui investigar e descobri que se tratava de um caso clínico do Freud, que era também conhecido como a história de uma neurose infantil. Eu fiquei pensando, poxa, seria interessante uma ópera com um consultório de psicanálise. O Édipo, por exemplo, a ópera Édipo, ela mostra claramente aonde foi que o Freud apoiou o pensamento dele a partir desse mito. O Homem dos Crocodilos é outra coisa, é a encenação daquilo que se vive dentro de uma sessão de análise. Interessante como reproduz um pouco a própria experiência de um processo de análise, que também é feito em várias sessões, como se fossem vários quadrinhos, né? E a gente vai montando o conjunto. E o modo como eles montaram a ópera, o espectador vai montando a história, né, aos poucos. Ela não é apresentada na sequência, mas é uma narrativa, no fundo, também linear, só que feito em quadros que são justapostos. É uma temporalidade sobreposta. Você fica em dúvida, como espectador agora falando, você fica em dúvida, mas ele está lembrando ou ele está imaginando isso? Mas o que é isso? Agora a analista está aqui cantando uma área melancólica em relação ao próprio pai, tudo regado a Johnny Walker. Mas isso está se dando na sessão de análise ou não? Isso é meramente uma fantasia, um momento de devaneio da analista no momento da sessão. Então, é uma proposta narrativa completamente diferente. Visto de longe, parece que Antônio nunca mais irá compor. Ele morre de medo da dentadura do seu piano. Não se pode confiar em um piano.
Então, a história ficou assim. O compositor não consegue compor porque ele tem medo de colocar a mão no piano. Então, ele vai para fazer psicanálise, fazer um tratamento psicanalítico, né? Eu conheço esse som! Trabalhemos agudos. Esse bloqueio na criatividade, se fosse falar com o Antônio, eu poderia falar, é um bloqueio do sonhar. O que é o colapso do sonhar? O colapso do sonhar está falando de problemas clínicos, de problemas que a gente observa com pacientes em análise. Mas ele também fala de alguma coisa da nossa cultura, né? O colapso, ele fala do desmoronamento, né? Do desfazimento, da desarticulação de alguma coisa, da quebra, né? E quando se quebra o sonhar, se instala um vazio de sentido, um vazio de subjetividade. Quer dizer que o problema não está em mim, está nele! Ele não é um problema, é sua, é natureza. O que você tem, meu caro, é pianofobia. O sonhar é também uma atividade essencialmente criativa. O Freud disse em algum lugar lá que o sonho não cria nada, ele só junta pedaços de coisas que aconteceram, remonta e expressa um desejo. E hoje a gente pensa que é muito mais do que isso. O sonho é a própria atividade criativa, ele tem um valor estético, ele é uma experiência... tem um analista que falou uma coisa linda, ele diz assim que o sonho é a poesia, a vida de sonho é a poesia e a vida de vigília é a prosa. O sonho, que é um elemento importantíssimo, por exemplo, para a psicanálise, ele sempre esteve ligado na dramaturgia contemporânea. Ele sempre esteve umbilicalmente próximo de todas essas transformações cênicas no palco. Por que não, então, a gente colocar no palco um espaço que possa invadir essa cabeça, entrar na cabeça desse personagem como se fosse o sonho, como se ele não fosse real? Como dar matéria para o onírico, para o sonho? Como transformar isso em símbolos, em metáforas de cena? E eu acho que nisso, um processo analítico, vamos dizer assim, de uma terapia, é muito próxima ao teatro. Antônio, você está entrando em águas perigosas. Escutei um som maravilhoso vindo do quarto da mamãe. A partir desse sonho, o psicanalista começa a investigar, descobrem, ele lembra que ele estava espiando a mãe no buraco da fechadura, o pai chegou, tirou ele dali, deu um gibi para ele ler, O Caçador de Crocodilos. É real? É real, sim. Se pode ver, se pode tocar, se pode folhear. Nesse ponto, eu entro e com a história em quadrinhos. Quando surgiu a ideia de fazer o Homem dos Crocodilos, né, o Arrigo já me deu um toque, vamos fazer uma que entra quadrinho, né, na brincadeira aí, né. Você está dentro de um tipo de imersão que, de repente, você é jogado e passa a entrar na fantasia do sujeito. É uma questão fundamental dentro da ópera, né, porque é o momento em que você descobre por que ele tem o trauma, né. Uma história em quadrinho, que é o último ato da ópera é na forma de uma história em quadrinho acompanhada por uma narrativa, isto é uma mudança de forma, de concepção, que tem efeitos no modo como a gente se organiza subjetivamente. Cada espectador que está ali assistindo a essas duas óperas está ali com todas as suas questões, com a sua subjetividade, com as suas questões edípicas, com as suas questões de castração, todas ali postas. Eu acho que, nesse sentido, pode haver uma comunicação muito intensa
e que pode ser uma faca de dois gumes, né? Que pode provocar uma identificação muito intensa e pode provocar uma rejeição muito intensa. Ele toma uma psicanálise mais clássica, por isso que em termos do conteúdo do libreto, é uma ópera neoclássica também. Porque ele toma o mito do Édipo como referência e ele toma essa ideia da decifração. É uma brincadeira deliciosa, né? A gente se sente lendo um romance policial, né? Vendo a ópera, né? E essa ideia da decifração é de que tem alguma coisa escondida que a gente vai ter que descobrir, né, no processo da análise, e que essa descoberta vai coincidir com o efeito terapêutico buscado. Apesar que na ópera a gente vê que o efeito terapêutico não é tão assim. Só pode ter sido seu pai quem atirou no quarto. Meu pai matou minha mãe? De uma forma muito fantasiosa, você descobre que ele foi buscar o pai. E aí o pai matou a mãe. E o coro, no final, um coro dizendo: Antônio nunca mais irá compor. E ele, no final, assumindo que ele nunca mais vai compor, assumindo a doença. Antônio nunca mais irá compor. A ópera é esse casamento entre teatro, música, artes plásticas, cenografia, hoje em dia vídeo, cinema, enfim, todos os recursos tecnológicos. Você não pode botar no palco uma coisa mambembe do ponto de vista teatral. Eu acho que a arte e a psicanálise são alguns dos únicos focos de resistência, né? Porque exige um tempo diferente, né? O processo de análise é um processo longo, você tem que viver a partir de um outro tipo de temporalidade e do mesmo jeito a arte. Ela vive em crise e vive saindo da crise, a psicanálise, né? Qual passa a ser a tarefa analítica, vamos dizer assim? Seria, em primeiro lugar, a gente poder fazer ligações, né? Criar sentidos. A gente não vai descobrir sentidos ocultos, a gente vai criar sentidos continuamente, como um trabalho artístico. Temporada de ópera tem quantos títulos? 5, 6, 4, 3? Esses títulos eles vão refletir um período de transformação artístico e um diálogo com esse espectador. Para que a emoção que aconteceu quando a ópera estreou, no século XIX, aconteça de novo hoje com a mesma força. Sua sombra se projetava na parede.